E Deus tem confirmado aquilo que Ele colocou no meu coração desde quando eu cheguei aqui, nos hinos que foram entoados, e principalmente nesse último que o Breno cantou. Ele disse que Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta. Eu tenho certeza que ninguém tem dúvida que está respirando e que o ar existe. Eu tenho certeza que ninguém tem dúvida que amanhã o sol também vai nascer. Então são certezas que a gente tem na vida. E eu quero pregar sobre a certeza e sobre a criação do Senhor, já que nos foi dado também um tema livre, como eu estava conversando com o pastor Bruno. Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração. Eu achei hoje uma noite oportuna para trazer tal palavra. Eu peço que a igreja que tem a sua Bíblia me acompanhe em Salmos 19. Salmos de Davi 19. Aleluia. Adorado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Toda vez que eu venho aqui, a casa só aumenta, né? Graças a Deus, Deus é poderoso. Aleluia. Encontraram, igreja? Vamos ler. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. A igreja pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estive debruçando nessa palavra, eu estive meditando nela. E como eu sou um homem muito curioso, eu gosto de aprender as coisas, eu gosto de estudar. Eu tive um tempo da minha vida estudando sobre tudo, né? De forma, claro, de forma parcial, que eu não tenho conhecimento especializado em nada, mas de forma parcial eu gosto de estudar sobre as coisas. E estudando sobre a vida, estudando sobre a criação de Deus, estudando sobre a vida celular, estudando sobre os planetas, estudando sobre o ciclo da vida, estudando sobre a cadeia alimentar, eu comecei a entender o propósito de Deus na terra, e comecei a entender também porque Davi falou assim, que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu estava até conversando com o pastor Bruno, estava conversando com ele, até falei assim, comentei, engraçado, pastor Bruno, que quando a gente vai conversar com Deus, geralmente a gente tem poucos recursos, né, para se comunicar com Deus. Ou a gente ora, ou a gente canta, ou a gente faz alguma coisa na igreja em memória de Cristo. De poucas maneiras a gente consegue alcançar Cristo. Às vezes, com uma atitude nossa, a gente está se comunicando com Deus. Mas quando Deus quer se comunicar com o homem, quando Deus quer falar com o homem, aí já é diferente. Deus tem um leque de diversidade de maneiras de falar conosco. Deus pode usar um louvor, Deus pode falar através de uma palavra, Deus pode falar num sono. Às vezes a gente tira aquele sono profundo e a gente tem um sonho, e ali Deus revela algo profundo para nós. Às vezes, quando nós saímos de nossa porta e contemplamos a natureza, tudo aquilo que Deus fez por nós, Deus também está falando conosco. Quando Deus fala para a gente olhar e aprender com as formigas, Deus também quer que a gente aprenda com elas. Quando Deus nos compara a asas de águias, Deus quer que a gente observe também como as águias, elas voam e sobrevoam todas as tempestades. Quando Deus também fala que os passarinhos não precisam trabalhar, mas eles precisam voar, e ali quando eles voam, eles acham mantimento. Deus está mandando a gente observar, porque ali na natureza, em tudo que está acontecendo, Deus está falando conosco. Só que erradamente a gente pensa que Deus, Ele é limitado com a gente. A gente fala, Deus, eu queria que o Senhor usasse o profeta para falar comigo. Deus, eu fui naquela igreja pregar, mas eu não senti nada. Aquele louvor não falou comigo. Deus falou com você quando você acordou.
sentiu esse ar respirando, quando você respirou esse oxigênio, quando você se levantou e o amanhã nasceu, Deus já falou com você. Tudo que acontece na vida, desde a criação, desde o menor vírus, a maior grande galáxia, Deus está falando conosco. E assim Deus fez os céus e a terra. E quando a gente começa a entender a criação de Deus, a gente entende que tudo está interligado, tudo tem uma cadeia, tudo tem uma conexão e uma coisa depende da outra. Eu vou falar algo aqui que não é segredo, e eu sei que a igreja sabe, porque eu sei que o QI aqui da igreja me falaram que é um QI muito alto, então eu sei que a igreja entende. Mas quando a gente contempla o tamanho do Sol e a sua grandeza e a distância comparada à Terra, a Terra está exatamente na zona habitável para poder ter vida. Beleza? É um milagre, é algo raro que a gente dificilmente encontra no universo. Mas quando a gente começa a pegar as variáveis para encontrar vida na Terra, ou encontrar vida em outro planeta, começa a diminuir esse leque de possibilidades de vida. Então a gente aprende que a distância do Sol em relação à Terra é a distância exata para ter vida. E quando a gente contempla também a Lua, a sua distância, o seu tamanho, o seu diâmetro, e a gravidade da Lua exercendo aquela função ali sobre a Terra, sobre as marés, a gente entende que a Terra também precisa da Lua, não somente como proteção de alguns meteoros que poderiam cair na Terra, mas também na sua função de movimentar as marés. Toda vez que tem lua nova, lua minguante, lua crescente, as pessoas que plantam, elas sabem que a Lua, ela também exerce função nas plantas. Então ela entende que a Lua está no seu lugar exato, na distância certa, no tamanho certo, para também produzir vida na Terra. E quando a gente entende que a Terra tem o seu movimento de rotação, e esse movimento para ser completo, ele precisa de 24 horas, que a gente chama de dia, a gente entende que tem que ter esse movimento, e a Terra tem que estar inclinada para poder ter os diversos tempos. Para ter primavera, outono, inverno e verão. Para quê? Para haver vida. E quando a gente entende que a Terra também faz um movimento ao redor do Sol, e esse movimento, nos anos normais, leva mais ou menos 365 dias, e nos anos bissextos, 366 dias, a gente entende que é necessário esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol para ter. E quando a gente começa a ver as grandes galáxias, a gente começa a ver essa grande máquina, o universo, está tudo conectado, está tudo interligado, as distâncias estão exatas e a vida na Terra está tudo bem. A gente percebe que tem algo curioso, está tudo no seu devido. E quando a gente vê que também dentro da Terra existe o seu núcleo, que assim envolve a Terra com um campo magnético, que a gente chama de atmosfera, a gente entende que aquela atmosfera, ela filtra os raios solares para a gente não ser queimado. A gente entende que a Terra tem o seu núcleo no tamanho certo, e tudo está no seu devido lugar. E como o salmista falou, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A gente entende que tudo está no seu devido lugar. E quando a gente começa a entender que existem galáxias maiores, que existem planetas maiores, só que somente na Terra a gente encontra vida. As pessoas desesperadamente querem encontrar vida em outro lugar, mas não acham, só acham somente na Terra. A gente vê que aqui na Terra tem um propósito. E quando a gente começa a introduzir-se dentro da Terra e começa a perceber que aqui dentro o negócio fica mais sério ainda, o negócio fica mais sério ainda. Quando a gente entende que a gente precisa dos insetos para a vida, a gente não fica maluco. Porque a polinização das plantas, 75% delas são feitas pelos insetos. Sem a quais não haveria fruto. Sem frutos não haveria certos animais que se alimentam de outros animais que são necessários para uma cadeia de animais sobreviverem, para eu e você se alimentar desses animais. E tudo está interligado.
respira e você absorve o oxigênio e você solta o gás de carbono, você está alimentando uma planta, porque ela se alimenta do gás de carbono que você solta e ela solta o oxigênio a qual você se alimenta. Então tudo está no seu devido lugar. Há muitas coisas, muitas variáveis para a vida, tudo está organizado, uma coisa depende da outra. A minhoca é alimento para o peixe, o peixe pequeno é alimento para o peixe maior, o pescador precisa do peixe para se alimentar a sua família, e cada pessoa tem uma função. E quando a gente começa a entrar dentro da igreja também, a gente vê tudo organizado. Eu perguntei para o pastor, falei, a igreja é grande, quem fez o rebaixamento? Falou, foi eu, o pessoal ali, eu que rebaixamento do povo. É necessário, né? Doar, gelar mais. Então eles tiveram a função dele aqui de fazer na igreja, e essa função ela volta e nos beneficia. Só que antes de começar esse culto, alguém também teve que entrar aqui e teve que varrer a igreja. Alguém teve que limpar os bancos. E às vezes a gente começa a pensar que as pessoas de mais importância são que estão aqui em cima. Cada um tem a sua função. Cada um está no seu devido. Porque se você tirar o pastor Bruno para varrer, ele até pode varrer bem, mas não vai varrer igual a pessoa que varreu aqui, que está perfeito. Cada um está no seu devido lugar. Se tirar o pastor Bruno para tocar um teclado, pode ser até que saia um som, mas não vai sair como está saindo na mão do pelo, porque ele está no seu devido, ele sabe exercer aquela função. E cada pessoa que está no seu devido lugar exerce uma função, e o nome disso é um corpo, e Deus chama disso igreja. Não pense você que não exerce nenhuma função na casa de Deus, você está fora do corpo. Porque a maioria das pessoas que ajudam a igreja para ter uma lâmpada, a pagar o aluguel, o custo, são pessoas que quase nunca pegam o microfone. Mas Deus abençoa financeiramente muito bem a vida dessas pessoas. E elas abençoam a igreja. E esse banquinho confortável que você está sentando foi através da vida dela. Ela é tão importante quanto eu e você. Às vezes ela nem é pregadora, ela nem está aqui profetizando, cantando, mas ela está exercendo a sua função. Tudo está no seu devido lugar, tudo está conectado. É por isso que Deus usa o apóstolo Paulo e ele fala que a igreja é como um corpo. E o pé não pode fazer a função da cabeça, a cabeça não pode fazer a função do pé. Tudo tem que estar no seu devido. Ah, Marcelo, você quer falar que se eu sou baterista não dá para me cantar? Não. Às vezes quando uma mão está ocupada, a gente usa a boca, e com a outra mão a gente consegue fazer um serviço. Sai perfeito se fosse igual as duas mãos? Não sai, mas dá para fazer. Às vezes por necessidade, por falta. Mas melhor é quando tudo está no seu devido lugar. E Deus quer fazer que você entenda qual é o seu lugar. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos que nem aquela dracma, perdida, mas dentro da casa. Dentro da casa de Deus estamos perdidos. Não sabemos qual é o nosso lugar, não sabemos qual é a nossa função, porque não conversamos com o Criador. Porque quando o Criador cria uma invenção, ele escreve um manual, e no manual está escrito qual a sua função, para que você veio, para que serve, aonde cada peça deve estar. O manual está aqui. É através da palavra de Deus, através do Evangelho, através de Cristo, do Criador, que nós entendemos a nossa função no reino do céu. Só que às vezes Deus te deu um talento, às vezes Deus te capacitou de algo, Deus quer que você exerça essa função, só que você, como aquele homem medroso, você enterra. E sabe o que acontece? A igreja até vai, a igreja até avança, mas seria melhor se tivesse a ajuda de você. Claro, ninguém é insubstituível, mas nos reinos do céu, todos são necessários. Deus não te trouxe aqui este lugar em vão. Deus não te trouxe para o Evangelho em vão. Você não entrou naquela porta para cá em vão. Não. Deus quer fazer que você entenda qual o projeto que Ele tem na sua vida. Mas aí você tem que conversar com o Criador. Você tem que se conectar com o Criador. E é engraçado que Davi,
guerreiro. Davi, quando ele escreveu, não dá para entender como um homem guerreiro, um homem selvagem como Davi, capaz de lutar contra um urso, capaz de derrotar um gigante, conseguia escrever uns poemas tão lindos como esse. Porque na hora que ele tinha que exercer a função de guerreiro, ele exercia a função de guerreiro. Mas na hora que ele tinha que exercer a função de levita, ele exercia a função de levita. Na hora que você tem que exercer a função de um guerreiro lá fora você tem que ser um guerreiro, você tem que ser uma pessoa trabalhadora, concentrada no seu trabalho. Mas dentro da casa do Senhor, você é um adorador. Aqui é um lugar de adoração. E a minha casa será chamada casa de... Só que engraçado é que eu falei, Deus, eu vou trazer essa palavra. E eu vim aqui numa expectativa, e essa expectativa foi quebrada. Porque eu pensei que eu ia ensinar alguma coisa. Só que quando eu entrei aí, eu aprendi com vocês. Eu vi que tudo está no seu devido lugar. E a igreja funciona perfeitamente. O louvor funciona perfeitamente. A igreja adora. Só que talvez, aos meus olhos, eu não posso contemplar aquilo que está mais oculto, que só você e Deus sabe, a dificuldade que você está tendo. Se concentrar, já não chora mais no louvor, já não consegue mais se conectar com Cristo. Na palavra sua mente está longe. O pastor fala uma coisa, você sempre está discordando. Às vezes nós estamos perdidos dentro de nós mesmos. E os meus olhos humanos não conseguem contemplar isso. Para mim está perfeito. Mas talvez só você e Deus saiba. E lá dentro de você, você está perdido. Você não achou o seu lugar na criação. Você está precisando se conectar dentro do corpo chamado igreja. Você está precisando se conectar com o Criador. Achar o seu lugar no seu devido e certo lugar. E somente você é capaz de perceber que não está no devido lugar. Está faltando alguma coisa. Não estou sentindo mais a presença de Deus como antes. Não estou mais orando como eu orava antes. Não estou conseguindo mais ler a Bíblia como eu leio antes. Sabe por quê? Alguma coisa na sua vida está fora do lugar. Se a gente tirar um inseto fora do seu lugar, se a gente tirar a lua fora do seu lugar, se a gente tirar o peixe fora do seu lugar, se a gente tirar qualquer coisa fora do seu lugar, acaba não funcionando direito. E assim é a vida do crente. Deus quer te trazer no lugar aonde Ele quer que você esteja. Só que enquanto a gente não está percebendo, enquanto a gente está ignorando, a nossa vida vai travando. Já viu um carro quando está faltando alguma peça? Às vezes ele pode até andar, mas não anda bem. Ele pode até andar, mas não anda como se estivesse perfeitamente bem. O Senhor quer te conectar com Ele. O Senhor quer te aproximar dele. O Senhor quer colocar você no lugar. E o lugar que Deus quer te colocar é no seu lugar. É no Santo dos Santos. Sabe por que Deus quer te colocar no altar? Porque toda vez que o vaso quebra, mas se ele quebrar na mão do oleiro, o oleiro coloca ele no lugar de novo. Agora quando o vaso cai distante da mão do oleiro, quebrado ele fica, e sozinho ele morre. Então às vezes pode acontecer na nossa vida de algum desânimo. Sabe aquela vontade de não ir mais para a igreja, que às vezes nos toma conta? Aquela vontade de estar fora da igreja. Alguém falou alguma coisa que a gente não gostou, a palavra não foi boa, o louvor não foi legal, dá aquele desânimo, e você fala assim: eu vou ficar em casa. E longe do lugar certo, você acaba perecendo. Só que quando você mesmo quebrado, você se aproxima do oleiro, você chega em uma casa de oração como essa, onde o louvor te toca, onde a igreja te adora, você é renovado como eu fui. Você é transformado. Talvez hoje essa palavra não é para você, preste atenção. Quando Jesus falou para Pedro que ele ia negar ele 3 vezes, naquele momento Pedro não tinha negado, mas Jesus alertou já no futuro. Talvez essa palavra é para amanhã. Talvez amanhã ou depois, ou semana que vem, alguém vai te falar alguma coisa, uma fofoca, uma mentira sobre a igreja, e você vai pensar somente que não vou mais naquele local.
lembre-se dessa palavra que foi pregada hoje. O seu local é aqui. É aqui que Deus te colocou. É aqui que Deus está te restaurando. É aqui que Deus está te usando. É aqui que Deus está te levantando. Muitas pessoas tentaram te seduzir falando: sai daquela igreja, tá maluco? Aquela igreja da parede preta, sai de lá, vem no lugar pentecostal. Lá você ia morrer. Aqui você tem vida, porque é aqui que Deus quer você. E olha só, muitas pessoas não entendem disso. Quem vos prega nesta noite é da igreja pentecostal, do colete de fogo. Eu amo a igreja da parede preta. Eu respeito. Eu não entendi. Sabe por quê? A igreja tem vivido aquilo que em Corinto tinha vivido. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Eu prefiro o apóstolo Paulo. O outro lá, o apóstolo Paulo, eu prefiro Apolo. Paulo não deu ouvido. Paulo poderia chegar e falar assim: lá na parede preta, ele para Paulo pentecostal. Paulo falou assim: que isso? Eu posso plantar, o Apolo pode regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Quando a gente medita também em Marcos 9, do 46 em diante, a gente vai ver que os discípulos chegaram a Jesus e falaram assim: olha, tem um pessoal aí no teu nome, eles não andam com a gente, não são teus discípulos, e a gente proibiu ele de expulsar o demônio. Jesus falou assim: ei, quem é por nós não é contra nós. Sabe o que eu entendo porque existe paredes pretas e brancas, existe pentecostal e não pentecostal? Porque há lugar para todos. E quando você está no lugar certo, você cresce. Se tira um pentecostal e bota uma parede preta, ele morre. Se tira a parede preta e bota uma igreja pentecostal, ela morre. Mas naquele grande dia, ninguém vai falar assim: Senhor, eu andei na terra e não encontrei lugar nenhum para mim. Mentira. É por isso que existe diferenças de doutrinas e igrejas. Porque Deus criou lugar para todos. Só que as pessoas estão preocupadas em julgar, em querer pegar: eu prefiro Apolo, eu prefiro Paulo, e não entende que Deus colocou um lugar para todos. E é neste lugar que Deus colocou, e é neste lugar que a sua vida funciona, e é neste lugar que Deus vai te dar o crescimento. Não saia daqui. Permaneça firme. Fique até o final. Trabalhe na obra. Cresça. E você vai ver que a sua vida vai evoluir, vai crescer. E não dê ouvido à persuasão das pessoas que querem te tirar daqui. Porque muitos que estavam nessa cadeira, eu não conheço a igreja aqui, a maioria que congrega aqui, mas talvez ali numa cadeira ali tinha alguém que sempre vinha no culto, né? Que talvez mês passado, quando a igreja era ali, estava muito no culto e agora está distante, para onde vir. Talvez essa pessoa dê ouvido a alguém que não estava conectado na videira, e pensando ela que saindo daqui ela ia evoluir porque ela é melhor, ela está morrendo. Não vá pelo mesmo. O Senhor nesta noite trouxe uma palavra para nós, para a gente contemplar a criação e entender que quando a criação e tudo que Ele criou está no devido lugar, funciona, cresce, evolui, prospera e dá certo. A gente precisa de tudo. Olha para a cadeira que você sentou aí. Você que fez ela? Não? Alguém fez. Essa pessoa tem um talento incrível, né? Ela é importante para o mundo. A pessoa que fez o teclado do Breno, foi ele que fez? Não. O pão que você comeu de manhã, quem fez? Foi você? Quem plantou o arroz que você comeu? Quem alimentou o boi que você matou e fez aquele churrasco no final de semana? Alguém teve que se sacrificar. Alguém estava num lugar distante, mas estava no seu lugar. E essa pessoa te atingiu, ela te alimentou. Ela fez o pão, a outra fez a manteiga, a outras pessoas com certa energia. Cada pessoa tem a sua função, cada pessoa é necessária. Você não é melhor porque você ganha mais, você não é melhor porque você tem um intelecto melhor, você não é melhor porque você veste melhor, você não é melhor porque você chegou aqui de carro, e o irmão não é menos melhor porque ele chegou aqui a pé. Ninguém é melhor
Só que quando Davi, ele olhou para os céus, ele falou que os céus e toda a criação proclamam a glória de Deus, ele entendeu que também existe um lado espiritual que é necessário tudo estar no lugar correto. E nesta noite eu quero fazer uma pergunta para encerrar. Legal, gostei. Então vou ficar mais uma hora. Entendeu? Olha para dentro de si, faça uma reflexão. Peço que a igreja, juntamente comigo, feche os seus olhos. Se desconecte da pessoa que está ao seu lado e do pregador que vos fala. Pense em si. Olha para dentro da sua vida. Quando você está sozinho, aquele vício, aquele espinho na carne que te afasta de Cristo, aquilo que só você sabe está no seu coração, na sua mente, que você sabe que não agrada a Deus, você sabe que ali não é o seu lugar. Deus nessa noite te fala assim: saia deste lugar. Este não é o lugar que eu quero que você esteja. Olha para dentro de si e encontre dentro de si o lugar que não é o lugar onde Deus quer habitar. Deus quer tudo organizado, Deus quer morar dentro da sua vida. Mas enquanto você estiver no lugar errado, aquele que é o certo não habitará em nós. E nesta noite converse com Deus, faça uma oração. Fale: Senhor, nem eu sei, Pai, qual é o meu lugar. Talvez, Senhor, a ansiedade, talvez, Senhor, a depressão, talvez, Senhor, a crise, talvez, Senhor, a falta de dinheiro, Senhor, alguma coisa está me impedindo, Senhor, de eu me conectar a Ti, Pai. Mas que perdido, Senhor, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, não deixe eu temer mal nenhum, Senhor. Me coloque no lugar da oração, me coloque, Senhor, no centro da Tua vontade. Amém? Então eu quero agradecer essa oportunidade. Eu quero dizer uma coisa, que eu fico muito feliz que essa igreja tem crescido. Sabe por quê? Porque ela está no lugar certo. Eu não estou falando de lugar geográfico, eu falo de lugar espiritual. Toda vez que eu venho nessa igreja, a igreja está mais linda, com mais pessoas e com uma recepção melhor que a outra. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Cristo.